Meus amigos e minhas amigas, pela primeira vez em 40 anos de carreira, o Ney Piacentini, ator de Campo Mourão, ator mouroense, está lá agora em São Paulo. Agora não, já faz tempo que está lá em São Paulo, né? Vai se apresentar hoje em Campo Mourão. A partir das 8 da noite, o Ney Piacentini fará uma apresentação histórica. Nunca fez apresentação aqui em Campo Mourão. Para quem não sabe, o Ney Piacentini é irmão aí do Namir, né? Da Nelita, vereadora, do Nilmar Piacentini, é filho da Dona Lourdes e do seu Avelino, saudosos, né? E vai apresentar hoje o espetáculo Espelho de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Esse trabalho, aliás, rendeu aí ao Ney Piacentini o prêmio de melhor ator de 2016 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E ainda o Ney vai autografar um livro chamado O Ator Dialético. Estamos aqui ao vivo com o Ney Piacentini. Bom dia, Ney. Bom dia, que prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso, Ney. 40 anos de carreira e a primeira vez que vai se apresentar em Campo Mourão, Ney? Olha, só pela sua pergunta eu já dei uma arrepiada aqui. Por quê? Porque eu acho que virei ator pela infância que eu tive aqui em Campo Mourão, pelas oportunidades, pelo ensino público incrível. Eu sou de uma geração que pegou a ditadura terminando, então a gente tinha um horizonte, muita esperança, expectativa. Então essa ponte, por assim dizer, de tanto tempo, olha o Tauílo chegando, que é da minha geração, da nossa geração. Senta lá, Tauílo. Senta ali, faz pergunta, jogamos bola junto, aprontamos tantas e boas. É mesmo? Então quero saber. Senta ali, Tauílo, do lado do Ney ali. E vocês aprontaram muito, você e o Tauílo? Um pouco, assim. A gente não chegou a causar nenhum dano. Não? Ô, prefeito, senta aqui, eu quero saber essa história. Mas a gente se divertiu, montou time de futebol às próprias custas. Salão, carnaval. Jogávamos na várzea, era uma delícia, uma época incrível. Não só eu, né? Diga-se de passagem, mas vai ver que aí já tinha uma verve, né? Para citar o grupo de dança aqui de atuação. Então, para mim, e faz tempo que eu venho cultivando, tá aqui, o pessoal do Fetacan. A gente já fez parceria, já tive fazendo oficina, acompanhando os espetáculos como comentador, mas trazer uma peça é a primeira vez, então é muito especial, é muito, para mim assim, não é um desfecho, porque tomara que se desdobre. Vocês sabem que a nossa mãe, né, faleceu há muito pouco tempo. Eu também queria vir para cá para que ela me visse interpretando em Campo Mourão. Ela me viu já em São Paulo, no Rio, em Londrina, no Filo, no Festival Internacional, mas ela faleceu antes disso. Então, esse histórico todo é um acúmulo de emoções. Por isso que é tão bonito hoje estar aqui. O espetáculo vai ser na Casa da Cultura. Então, a gente tinha programado na Casa da Cultura, mas aí houve um esforço conjunto, tanto o pessoal do Clube da Cultura, o Claudinho especialmente, o Silvio do Teatro Municipal, o próprio pessoal da Fundacan, conseguiram fazer um rearranjo e a gente transferiu para o próprio Teatro Municipal. Vai ser no teatro, então vai hoje, ser no teatro, logo mais às 8 da noite, no Teatro Municipal. Isso. Não será na Casa da Cultura como estava anunciado anteriormente, né? Teatro Municipal de Campo Mourão tem que receber o Ney Piacentini, Pombas, não é verdade? E esse espetáculo de contos literários homônimos, O Espelho de Machado de Assis e Guimarães Rosa, explica pra gente um pouquinho, Ney. Bom, o Machado escreveu esse conto em 1880, ele foi publicado. É uma espécie de estudo da formação do caráter do brasileiro. Porque tudo que o Machado de Assis fazia tem uma história por cima e tem sentidos que correm por baixo, né?
E o Guimarães Rosa, curiosamente, escreveu um conto de mesmo nome para dialogar com Machado, e se não para contrapor. Sim. Então, na verdade, a gente tem duas visões de mundo e de país, pode-se dizer. O Machado é um pouco mais cético, ele é um pouco descrente. Então ele estava certo. Essa que é a questão. Assim, por hora, vamos dizer que ele tá ganhando o páreo. Ele tá 1-0 pro Machado de Assis. E o Guimarães Rosa, ele é um pouco mais... Ele tem uma abertura maior, acho que ele acredita um pouco mais no ser humano. De uma certa forma, ele vê o brasileiro com olhos alvissareiros e ele é esperançoso. Então, digamos, contraponto entre um e outro que faz a obra. E o espectador, ele vai escolher entre um ou outro, ou vai misturar um com o outro, talvez. O importante é que são dois grandes escritores, os dois maiores escritores, que eu estou tendo a oportunidade de ser veículo, né? E são dois textos que mexeram muito comigo. Individualmente, como pessoa e como artista, eu acho que isso o espectador percebe, assim, que eu estou ali entregue, que eu estou ali 1000%, porque são duas obras primas, com as quais você aprende muito e, consequentemente, acaba transmitindo alguma coisa também. Como é que é o cenário visual, a duração do espetáculo? A peça é curta, dura apenas 1 hora, mas é muito intensa, porque os dois textos têm uma densidade, uma poesia muito potente, e a cenografia, ela se transforma durante a peça. O cenário do Machado de Assis é mais convencional, enquanto que o do Guimarães Rosa, ele é mais abstrato. Sim. E a transformação de um no outro é uma surpresa da encenação, que eu vou deixar para contar lá em loco quando o pessoal for conferir. E aí tem também lançamento de livro hoje? E o livro? Fale um pouco pra gente, Ney. Também tem a noite de autógrafos hoje no teatro, né? Logo mais à noite. Olha, eu quarta-feira à noite, antes de vir para cá, na quinta, que ontem eu tive em Maringá, na mostra Só em Cena, fui buscar os primeiros exemplares do livro. E eu estava numa correria, assim, de um lado para outro o dia inteiro trabalhando, e fui lá, vou pegar o material. A hora que eu peguei o livro e abri a caixa e visualizei, eu não posso esconder que eu fiquei... Meu olho mareou. Né? Porque esse livro na verdade, a minha tese de doutorado na USP. Que foi agora publicado por uma parceria com a UCTEC Editora, num tempo muito breve. A tese foi julho que eu apresentei e ele já está sendo lançado agora. Maringá e Campo Mourão são os primeiros lugares do Brasil que eu estou apresentando o livro. São Paulo vai ser dia 28, Sim. O Rio vai ser dia 30 de janeiro. Né? Eu vou percorrer todos os lugares possíveis para fazer esse livro circular. São 20 anos da minha experiência na Companhia do Latão, o grupo que eu ajudei a fundar em São Paulo. Sim. Então, ele também tem uma carga emocional, afetiva muito grande, apesar de ter lá um material objetivo que conta ponto por ponto, inclusive o começo da minha trajetória artística em Florianópolis, os primeiros passos, a parte do meu trabalho antes de entrar na Companhia do Latão e depois os capítulos que tratam de um aprendizado. O ator dialético, na verdade, assim, a dialética são as contradições. É o movimento, é a transformação pelas contradições. Ora eu penso isso, ora eu penso aquilo. Uma síntese dessas duas pontas me leva a um outro lugar, que vai gerar uma nova contradição, e assim eu me movimento. E é basicamente assim, ó. Às vezes você está nervoso, mas você quer parecer calmo. Às vezes você está triste, mas você transparece estar alegre. Então a atuação dialética é um pouco isso, é levar em consideração que tem uma camada interna e outra externa que se chocam, por assim dizer. Sim. Agora, Ney, os seus pais, a dona Lourdes e o seu Avelino, torciam para o senhor ser artista ou para o senhor se formar em alguma outra coisa?
Olha, é uma história longa. A dona Lourdes queria que eu fosse padre. Padre? E tem Nossa, gente que não fala daria assim, certo. ainda bem que você não foi. Ainda bem que não foi. Mas eu sou um sacerdote, modestamente falando, porque fazer teatro é um sacerdócio laico, por assim dizer, né? Essa frase eu lembro que ela me veio na Universidade de Coimbra, quando a gente estava em Portugal fazendo uns trabalhos com a Companhia do Latão. O seu Avelino, eu soube tardiamente pela minha mãe que ele fez teatro no Rio Grande do Sul. Ah, é? Participava do coral Não e tá tal. no sangue. E nunca me contou. Tava no sangue. Eu acho que ele nunca contou para não dar o braço totalmente a torcer. Mas é claro que ele ficou um pouco contrariado quando eu abandonei as faculdades que eu fazia em Florianópolis. Eu fiz engenharia, a exemplo dos meus irmãos. Depois eu fui fazer psicologia. E depois eu acabei indo fazer educação artística junto com o teatro, que eu não terminei. Fui terminar depois lá em São Paulo. Um dia eu cheguei aqui em Campo Mourão, no meio da família, e falei assim: olha, tem uma coisa que ninguém ganha de mim nessa família. Eu entrei na universidade em 1978 e terminei em 2006. O meu primo Arlindo falou assim: eu ganho. Eu comecei antes e ainda não terminei. E agora é formado em... É professor, né? Sim, agora eu voltei a estudar aos 40 e tantos, terminei a graduação, fiz mestrado. O mestrado também gerou um livro chamado Eugênio Kuznets, do ator... Formado agora pela USP, Unesp? Isso, pela USP, mestrado, USP. Esse livro do mestrado está aqui, ganhou uma segunda edição agora também. E o doutorado também na USP. Consequentemente, virei professor e estou na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, exercendo esses títulos na pedagogia, na transmissão do ensino, da atuação. Aliás, a gente vai fazer uma oficina... Amanhã, né? Isso, no domingo, né, que também faz parte dessa iniciativa do Clube da Cultura, da Fundacan e de outros apoiadores a quem eu sou muito grato também. Bom, informando o seguinte, né, que os convites estão à venda também, na hora, né, também podem ser adquiridos. Os convites estão à venda, deixa eu ver aqui na nossa agendinha. Cadê o convite aqui? É R$20, né? Para o espetáculo. É isso, né, Felipe? R$20 e 10 o meia, né? Mas tem que correr, gente, né? Para poder... 20 inteira, R$10 a meia. Local hoje, 8 da noite no Teatro Municipal. Seria na Casa da Cultura, mas foi transferido para o Teatro Municipal. E aí nós teremos... no domingo, na Casa da Cultura, né, um treinamento, uma oficina de teatro com o mestre Ney. O Ney participou de televisão também, né, Ney? De filmes, muita coisa, né? Eu devo ter feito uns 10, 20 filmes. E a televisão, a experiência mais marcante foi na TV Cultura em São Paulo, TV Educativa, que eu fiquei 3, 4 anos fazendo uns programas para adolescência, principalmente, foram premiados porque tinha esse caráter ao mesmo tempo criativo, já que hoje é o dia da criatividade, e também de transmissão de conhecimentos. Uma experiência muito rica, eu tenho muito orgulho dessa época, mas depois de lá eu tenho uma coisa curiosa na minha vida. Eu fiz publicidade. Fez de tudo na área artística. Tempo, eu fui... ele foi o advogado do Lula no filme, da história do Lula. Fiz o filme Lula, o Filho do Brasil. Fiz outros longas. Tem um longa que ganhou um prêmio em Brasília agora. Mas o meu chão é o teatro. Mas foi advogado do Lula? Naquele filme você foi advogado do Lula. Eram outros tempos, né? Eu assisti você lá defendendo o Lula no filme. Olha, o filme, ele foi uma experiência incrível fazê-lo, porque a gente repercorreu todo aquele ambiente em torno do sindicato. O nosso preparador, o Sérgio Pena, fez essa coisa da gente... Nós éramos os personagens o tempo todo, por todos os lugares da biografia dele. Então isso foi incrível vivenciar, assim. O resultado, eu acho que ficou aquém do processo. Por quê? Porque a produção dos Barretos, né, do clã Barreto, tinha essa expectativa de fazer uma coisa que atingisse zilhões de pessoas. E eu acho que essa ansiedade
fez com que a feitura do filme perdesse um pouco dos detalhes necessários para dar a maior humanidade possível. A gente em teatro, pelo menos uma parte do teatro que se faz, o nosso, prima pelo interesse nas pequenas coisas que a soma delas vai fazer com que aquilo ganhe vivacidade. E eu acho que ali no filme já havia de antemão, vamos fazer um grande filme. E isso, toda obra de arte é um risco, viver é um risco, né? Mas naquele caso talvez o risco não tenha sido dos mais acertados. O filme é bom, mas não é um filme que você fica assim surpreso. É isso, exatamente. Ele é um pouco previsível. Não tem emoção. Tem uma carga, mas é uma emoção um pouco construída demais. Muito produzida. Precisava entrar mais nas veias da vida das figuras para que a coisa ganhasse um pouco mais de interesse. Para que a pessoa pudesse arrepiar ali na sala. Isso às vezes é por acaso, né? Tá certo. Bom, para finalizar, Ney, a gente for falar aqui, vai ficar a vida inteira aqui, porque 40 anos pelo menos, né? Isso. O professor Idê está em São José dos Campos, ouvindo a rádio, lá em São Paulo, pela internet. Diz que o senhor foi jogador de basquete nos anos 70 em Campo Mourão. Hã? Tem a história da Kátia também, que o Tauílio tá lembrando. Mas é jogador de basquete também? Jogou basquete? Joguei basquete aqui durante vários anos, fui da seleção de Campo Mourão, disputando os Jogos Abertos, tem histórias incríveis. E eu era, assim, um aficionado. Eu ia pro colégio estadual às 6h30 da manhã para treinar antes da aula começar. Aliás, aquele colégio foi uma experiência maravilhosa, porque ele era uma inquietação, uma vontade de todo mundo, vários esportes. E eu joguei handebol, joguei vôlei, joguei futebol de salão, mas o basquete foi o que mais me puxou. O Daniel Kravichinchi, o Cláudio Kravichinchi foi meu contemporâneo, o Silvinho, acho que foi meu contemporâneo. O Cláudio está em Ponta Grossa. Tarjano, né? Foi meu contemporâneo, jogamos basquete, e a gente teve um período incrível, assim, de chegar à parte final dos Jogos Abertos. Só que teve, nesses Jogos Abertos, acho que foi em Arapongas, o primeiro time que a gente pegou logo na etapa final foi o próprio Arapongas. E o Arapongas, naquela época, tinha jogadores americanos no time. E nós, aqueles meninos, entramos naquele estádio lotado, assim, assustados. Eu sei que o jogo deve ter sido 100 e pouco, a 30 e poucos, mas a gente vibrou com 30 e poucos. Que a gente conseguiu fazer 30 e poucos. Puxa vida. Muito bem, Ney. Obrigado pela sua presença aqui. A gente não vai entrar em detalhes do passado de vocês aí com o Tauílio na cidade, né? Quando vocês eram muito jovens, porque todo jovem sabe como é que é, né? Não, a gente, assim, umas brincadeirinhas inocentes, nada demais, nada que comprometa a biografia de ninguém. Tá certo. Ney, muito obrigado. Hoje, então, Ney no Teatro Municipal de Campo Mourão, às 20h, com um espetáculo maravilhoso. Depois tem autógrafo, noite de autógrafos, e amanhã oficina. Mais informações, evidente, você vai ter lá na Fundação Cultural, no teatro, enfim, vale a pena conferir. 40 anos de carreira em São Paulo, pelo Brasil todo, primeiro espetáculo aqui em Campo Mourão do Mourense Ney. Ney, obrigado pela sua presença aqui, até a próxima, então, e sucesso. Muito obrigado. Hoje dá para comprar antecipado na Conecta, os ingressos, até o meio-dia. Espero todo mundo lá. Obrigado pela entrevista, esse seu espaço aqui tão importante. E viva Campo Mourão. E viva Campo Mourão, como diria o Nelson Turek. O Nelson Turek, viva Campo. Ô, Tauílio, ele está fazendo propaganda do Nelson Turek. O Tauílio recuperou fotos não é nem preto e branco, é sépia. Sépia é bom. Hein? Nossa, a gente tinha cabelo. Essas fotos, cada vez que eu vejo, o Luizinho Ferreira Lima, que recupera sempre esses materiais. Aliás, está dando uma força na divulgação.
dá uma coisa na gente de um tempo que não volta, mas parece que ele tá com a gente, assim, porque essa nossa formação que acho que fez a gente querer hoje colaborar de alguma maneira com a cidade, com o país, com o mundo, com os outros e com a gente mesmo. O jornalista Ricardo Borges, do programa da televisão, está ouvindo a gente aqui, diz que está morrendo de rir, e falando assim que amanhã é aniversário do Tauílo, e vai dar uma carteira de idoso pro Tauílo. O Tauílo não pode falar essas coisas no ar, prefeito. 5,8. 5,7, eu 5,8, o Tauílo 60, que 5,8, rapaz? Nós estamos 5,8, 5,7, eu vou fazer 5,8, velho. Capaz, mesmo. Você é de 57, você é 3 anos a mais. Capaz, eu sou de 60. Um abraço para o doutor José Luiz Gurgel, também ouvindo aqui o programa durante o final de semana, doutor Gurgel. Ai, meu Deus, então vamos ao intervalo, prefeito. E a bicicleta verde? Bicicleta verde. A bicicleta verde foi uma, digamos assim, um amuleto, né? Quanto mais a gente levava tombo na bicicleta verde, melhor ela ficava. Mais torta e melhor ela andava. Vou ficar com o microfone ligado, tá saindo cada coisa. É bom. Essa é uma entrevista infinita aqui, que a gente dá pra puxar, ó, só nós dois juntos dá mais de 100 anos, né? Sim. Imagina se juntar mais meio século, quase 60 do Luizinho Ferreira Lima, e por aí adiante, nós vamos... A entrevista não acaba. É verdade. Muitos carnavais, né? Bom, carnavais desde as tardes, né? E dos concursos de fantasia. Eu lembro uma vez eu fui num concurso de fantasia e ganhei prêmio de originalidade porque eu me vesti de padre psicodélico. Padre, o que é um padre psicodélico? Era uma túnica verde-limão que a Nelita, minha irmã, tinha lá no guarda-roupa. Eu não tinha o que fazer, não tinha me preparado, queria participar do concurso. O clube era na esquina de casa, peguei a túnica, fui lá e acabei ganhando melhor criatividade. E o senhor, Tauílo? Você ia fantasiado do quê, prefeito? Eu não ia fantasiado. Não ia fantasiado? Tauílo era um sujeito discreto. Você nunca viu ele de fantasia, nem? Tauílo? Nossa, teve um tempo que a gente ia assim, de fantasia. Tinha uma época do Nelson Bisotto. Tinha Umas fotos aí que... Tem umas fotos comprometedoras. Eu tô olhando pro Tauílo, eu tô lembrando assim, vagamente, acho que a memória me trai alguma coisa com uma peruca, algo do gênero. Ele usava peruca, né? Não, tinha um bloco, na fantasia. Tinha um bloco em que todos estão fantasiados de mulheres. Então, isso aí é um clássico. É um clássico. E tem no baú do Luizinho essa foto. Nossa, que foto que vocês estão vendo aí? Não, além da gente ter cabelo, a gente era bonito. Era bonito. Coisa que a gente não pode mais falar hoje, a não ser que os outros nos digam, né? Você está muito bem, se disfarça, fala, obrigado, tem razão. A gente acredita. Tauílo não vai comentar nada? Essas acusações que foram lhe imputadas? Mas o vida passa muito rápido. Hã? A vida passa muito rápido. Você lembra, Ney, quando ele entregava carne ou já era depois? Ó, eu ia na casa do seu Vino quando ele tinha uma fábrica de camisas. Atrás de casa. Atrás Quem da tinha casa. fábrica de camisas? Seu Avelino. O pai do Ney tinha? O pai da Nelita, do Onde Ney? é a casa da Nelita do Benhur hoje, ali era uma fábrica de camisa. Primeiro foi uma fábrica de refrigerante, depois tinha sido antes um depósito de vinho, tinha as marcas dos barris, e depois foi uma fábrica de camisa que a minha mãe costurava lá atrás com um grupo de pessoas, com a tia Alcília, mãe do Juarez, do Joacir e do Arlindo. E com um grupo de funcionários. O pai ia comprar aquelas máquinas Mitsubishi no Bom Retiro, em São Paulo, etc. E vendia. E eu era, depois, o cobrador das contas atrasadas. Com a bicicleta verde. Com a bicicleta verde, mas o Tauílo também entregava carne nessa época de bicicleta. Sim, bicicleta de carga aquele tempo. Era bicicleta de carga. Mas não era verde também. Não, nem lembro a cor. Mas naquele tempo, a vida nossa era no Clube 10 de Outubro, numa cancha de asfalto. Você não tinha em Camorão onde jogar. Então, quando tinha alguma competição com alguma equipe de fora, era no Clube 10 de Outubro, numa quadra de asfalto, tudo aberto. Sem alambrado, sem nada. Tinha um morro de terra num canto, que você se ajuda de pé, e o arquibancada pequeno do outro lado. Ajudava a segurar a bola. Todos os dias, à tarde, tava aquela... Era gente ali. Era a gente ali. O Ricardo Borges, para com essas coisas, Ricardo. Para com essas coisas. Olha, eu vou terminar esse programa de hoje com os dois. Tá muito bom esse papo, o povo tá aqui participando no WhatsApp. Eu
Eu vou a um intervalo rapidinho, porque deve sair alguma história aí que... Perigosa. perigosa. Então, é bem rapidinho, aguarda aí. E a gente já volta. A Neiva tá fora. Os netos aqui em Paris, tem uma filha dela que mora lá. Eles já voltaram, não tenho certeza. A Neiva mora onde? A Neiva mora em Curitiba. A Neiva mora em Curitiba, em Santa Felicidade, no que antes era uma casa longe, separada, ocasional. Hoje virou Eles se aportaram. bairro lá. Novo. Virou um bairrozinho normal. Aí então, prossegue a conversa aqui entre o Ney, matando saudades aqui, os dois companheiros de infância, né? O Ney Piacentini, que faz espetáculo hoje, às 8 da noite, no Teatro Municipal. Depois tem noite de autógrafos e amanhã oficina de teatro, né? Um dos mais especializados atores, né? Desse Brasil. Muitos filmes, enfim, né? Mas eu não vou mais falar dessas coisas, eu quero só ouvir os papos aqui. O prefeito, hoje foi uma participação especial do senhor. Chega aí perto do microfone. Pois é, eu tava... Se tiver tempo, o senhor vai lá ver o espetáculo, Eu prefeito? tava até mostrando, tenho 4 compromissos hoje à noite. Uma passadinha lá. Tem casamento, tem palestra, tem vários compromissos hoje à noite. Ricardo Borges, Ricardo. Pelo amor de Isso é Deus. atentado. Amanhã é o aniversário do senhor, prefeito? Não. Já foi. Não é dia 18 de novembro? De outubro. É 18 de novembro, seu aniversário. Onde é que vai ser a festa aí para Sabe que eu nunca fiz festa. Onde vai ser a festa para a população? Eu nunca fiz festa de aniversário. Não? Não. É igual eu, então. Mas conversando com o Ney, ouvindo o Ney, a gente lembra do passado de Campo Mourão, né? Sim. Do que a gente tinha, a gente tinha para fazer, né? Vocês são escola, esporte, o tempo de você ir para os rios, né? Vocês andavam pelado, prefeito? Aquele tempo tinha de tudo, né? Com roupa, sem roupa, nadando na molecada, matava a aula para mãe não descobrir, daí você não podia chegar em casa com o cabelo, chegar em casa com a roupa molhada, né? Então era tudo muito próximo pra gente, né? Você não tinha o Country Club, foi na época que estava se fazendo a piscina do 10, né? E a gente já nadava na construção da piscina na água suja. Na água suja. Mas nessa água suja eu cheguei a nadar também, ali na construção. Porque era o seguinte, eu era muito mais pobre. A piscina do 10 era para ser atrás de onde está a lanchonete. Chegaram a fazer os buracos lá. Eu e o Ferrinho, Ferrinho, o Silvio Mourão, o Silvinho, o Ferrinho, a gente saía do Marechal Rondon e atravessava a cidade e não tinha muro nenhum ali, estavam fazendo, me parece, ali a piscina. Fizeram os buracos lá, mesmo, fizeram os buracos lá para fazer a piscina. Depois veio, acho que o doutor Aramis, fez um projeto inovador na época. E na inauguração ele trouxe a equipe do Fluminense de natação do Rio de Janeiro para inaugurar. Nossa, mãe. Hein? Agora eu vou perguntar para os dois. Você lembra disso, né? Eu lembro o seguinte, nos buracos da piscina do 10, a gente andava loucamente de bicicleta por ele, porque formavam curvas, altos e baixos. Bicicross ali. Exatamente. Naquela época nem havia esse termo. Mas eu participei de bicicross lá com os Stanchesky. Mas aquele tempo tinha em Camorão corrida de rua, de Gordini, de Calhambeque. De kart? De carro na cidade. Em volta da igreja também tinha. Ele começava aqui no 10 de outubro mas tinha um circuito aqui em volta da rodoviária. Que envolvia também, mas ele era mais maior. Como é que era esse circuito? Porque quando a gente era criança... Não, ele saía daqui até o Baroquê, que era lá onde... Virava na rodoviária? Não, a esquerda, passava pelo Integrado e subia. Não, mas porque eu assisti corrida ali perto da rodoviária ali, que meu pai levava. E o povo assistia da calçada, da rua. Da rodoviária, não é? Não passava ali perto da rodoviária? Carro capotando e o povo na calçada assistindo a corrida de carro. O povo é que fazia o circuito. E não delimitava. Mas quem que corria ali? Gente de fora, gente de tudo que é lugar do Paraná. Corria também? Mais algumas pessoas de Camorão. Eu não sei se naquela época tinha que o autódromo de Cascavel, que depois virou uma referência, já existia ou se ainda também era... Sérgio Miguel corria.
Gordini era, naquela época, Corrida de Gordilha. Gordini. Carro Não fácil. tinha umas corridas de baratinha aqui também? Não, de Calhambeque, né? Calhambeque? Esse Calhambeque incrementado. Eu assisti algumas corridas ali, mas a impressão que eu tinha é que era E perto da esses- catedral. esses- ali, alguma esses coisa. acontecimentos, para mim, para nós que éramos crianças, isso era a maior aventura do mundo. A expectativa que a gente tinha para chegar. Não, e aquelas provas que vinham a Chevrolet, a Volkswagen, não, fazer com os carros andar de duas rodas. Também. Isso também era para nós era mágico. Isso. Era mágico. Um negócio que Eu não perdia um desses. Nossa Eu Senhora. lembro que o carro 66, um Gordini, ele já capotou, acho que na primeira ou segunda volta. E o povão ali. Na segunda, mas não era de quem esse Gordilha? Segurança era uma coisa que a gente não levava muito em conta. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Nossa vida, Agora, meu. os colégios de Campo Mourão, a gente pegou uma época que a educação tinha uma... Nossa, os professores, eu lembro de professores que tinham aqueles aero-willis, porque eles tinham condição de comprar seu próprio automóvel. Os professores, quando faziam um concurso do Estado, vinha professor de Ponta Grossa, vinha professor de Curitiba. E eram umas figuras muito educadas, muito solícitas, transmitiam. Nível de conhecimento. A gente aprendia assim, sem muito esforço, por gosto. Nós tivemos uma formação que depois o Brasil deixou de oferecer para a sua população. Tá certo que era para pouca gente. A gente fazia exame de admissão e eu lembrei pro Claudinho que no meu exame de admissão Pra entrar no ginásio. eu encrenquei com o Zagoto, não sei porquê, na entrada do exame de admissão e marcamos a briga para depois do exame de admissão. Tinha essa questão de marcar as brigas, É, né? aí Depois da aula. Depois depois da da aula. aula. Aí assim, Geral, acabou, ou no recreio, né? acabou a aula. Se fosse mais urgente, ficava pro recreio. né? Marcamos a briga para depois do exame de admissão, fizeram a roda, o Zagoto me deu um tapa e uma rasteira, acabou a briga. Eu caí, perdi, acabou a briga. Fight! Depois a gente jogou bola juntos, a gente nunca parava de lembrar dessa Cara, história. mas isso aí é gol, dá uma rasteira e até. Fatality. Pá, pum, acabou. Fatality, bro, acabou. Mas isso Puxa aí. vida. Obrigado, Ney. Tauílo, valeu o bate-papo aqui, Valeu. né? Hoje o Tauílo deixou de falar de política. Que bom. Ô, Ney, o Bolsonaro vai dar certo pra fechar? Olha, Eu sei que o Ney é meio contra esses Não, militares. eu tô né, com mas- quase 60 e assim, posso dizer que tive a sorte de viver momentos muito bons de tentativa de um Brasil mais aberto, com um olhar para o outro, de as pessoas poderem se respeitar mais, a dignidade ser ampliada. Eu não tenho um legado do meu tempo negativo. Talvez a gente entre numa fase muito conturbada de destilação. A minha preocupação é assim, ó, que não se ceifem vidas. Que os brasileiros não morram involuntariamente, principalmente pela violência, que já morrem muito. Eu estou muito preocupado com a questão humanitária. Eu estou menos preocupado com a questão econômica e política hoje do que com a questão humanitária, não só no Brasil, porque o refugismo, né, o ser refugiado hoje é um fenômeno mundial e todo ser humano merece viver com alguma condição razoável. Então não estou entrando na seara da questão específica, porque movimentos de abertura e de fechamento acontecem ao longo da história. Mas a preocupação é que a gente respeite os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Ney. Um abraço quando estiver por aí. Não esqueça da gente. Sem bom? dúvida, eu que agradeço. E aí a gente já está providenciando para entregar de presente ao Tauílo amanhã uma carteira de idoso para que ele possa estacionar sem maiores problemas em Campo Mourão. Vem aí na sequência Luiz Cláudio, Manhã da T.